Saudação e paz a todos, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Se você não está acompanhando a leitura que nós estamos fazendo do livro de 1 Coríntios, você é convidado a se inscrever no canal. Nós estamos fazendo a leitura dessa carta que foi escrita por Paulo para a igreja de Corinto. Aqui no canal nós já fizemos a gravação dos 15 capítulos anteriores. Esse é o último capítulo. E vamos aqui começar a leitura desse texto. Eu estou usando a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, para aqueles que... Mas, como a gente vai estar aqui lendo direto na tela, creio que você pode acompanhar aqui a leitura a partir da gravação. Então aqui, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. Quando Paulo, vamos ler aqui versículo 2, no primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Então, nessa primeira parte aqui, nós vemos que Paulo diz assim, para a igreja de Corinto: façam as coletas das ofertas no domingo, que é o primeiro dia da semana. Cada um ajunte aquilo que pode conforme a sua prosperidade. Não façam coletas quando eu chegar. Quando a gente lê aqui, não façam coletas quando eu chegar, Paulo está dizendo que ele iria para Corinto. E ele fala, quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Paulo está dizendo assim, quem vai carregar as ofertas que vocês oferecerem para Jerusalém vão ser as pessoas que vocês mesmos escolherem. Vão ser as pessoas que vocês vão aprovar. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Então aqui nós precisamos voltar e ler o texto de Atos capítulo 19, para entendermos que quando Paulo escreveu a carta para a igreja de Corinto, ele estava aqui em Éfeso. Ele estava durante aquele período em que ele ficou 3 anos em Éfeso. Vamos ver isso em Atos capítulo 19. Eu vou dar um pause aqui para abrir o texto de Atos 19 e já voltamos. Aqui, estando em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vemos que Paulo está começando a sua terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, nós vemos que sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes... Eu não vou prosseguir nos outros versículos porque o que importa aqui é que na terceira viagem missionária, Paulo começou, antes de ir para Corinto, ele começou pelas regiões superiores, até chegar a Éfeso. E em Éfeso, nós vemos que ele ficou, se nós lermos aqui o texto, nós vamos até o capítulo 20, nós vemos aqui que Paulo diz aqui
no versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, nós lemos aqui que a terceira viagem missionária de Paulo começa no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, o relato, e ele fala que Paulo, ele começou a terceira viagem missionária passando por todas as regiões superiores e até chegar a Éfeso. Quando ele chegou em Éfeso, nós lemos todo um relato de Atos, capítulo 19 inteiro, das obras que Paulo fez em Éfeso. E aí, depois ele sai de Éfeso e vai para a Grécia. Ele fala aqui nesse versículo, ó, e cumpridas estas coisas, é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21, cumpridas as obras em Éfeso, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele começa pelas regiões superiores. Essas regiões superiores é onde fica a Galácia. Depois ele foi para Éfeso, depois ele ficou em Éfeso durante 3 anos, depois ele saiu de Éfeso e foi para Macedônia, e foi para Acaia, passou pela Grécia, nós vamos ver isso aqui no capítulo 20. Ó, depois que cessou o alvoroço, a parte final do capítulo 19 conta que houve um alvoroço em Éfeso, uma discussão de Paulo e Demétrio, que era um homem que fazia imagens da deusa Diana, que era a deusa principal de Éfeso. E aí Paulo, esse foi o último episódio de Paulo em Éfeso. E aí Paulo chamou a si os discípulos e foi para Macedônia, como ele tinha imaginado. E aí, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio para a Grécia. E aí depois ele ficou 3 meses ali, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tinha de chegar à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então ele passou pela Grécia, voltou pela Macedônia, e depois que ele volta pela Macedônia, ele volta fazendo o caminho de volta. Volta por Tessalônica, depois vai para Troade, depois de Troade, ele passa por Assos, depois ele vai para Mitilene, depois ele vai para Mileto, depois ele volta em Mileto e ele chama os anciãos da igreja de Éfeso para conversar com eles. Daí Paulo conversa com o povo de Éfeso, que vai até a parte final do capítulo 20. E aí depois ele vai para Cós, para Rhodes, chega em Chipre, vai para Síria e para Tiro, e depois ele chega em Cesareia, até receber uma profecia aqui de Ágabo. Ágabo
Atos capítulo 21, versículo 10, Ágabo aparece, traz uma profecia para Paulo dizendo assim: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, ele tomou o cinto de Paulo e trouxe essa profecia, dizendo que quando Paulo chegasse em Jerusalém, eles o prenderiam. E aí Paulo, mesmo ouvindo essa profecia, não dá importância. Paulo diz assim: eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E ele parte. E aí ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele fala que os irmãos receberam de muita boa vontade. Ele entra na casa de Tiago, conta tudo o que aconteceu na terceira viagem missionária. E depois ocorre a situação dele ser preso e ser levado para uma fortaleza em Jerusalém, conforme a profecia que Ágabo tinha lançado sobre Paulo, que ele seria preso em Jerusalém. Quando ele é preso em Jerusalém, Paulo fala assim: eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Aí Paulo faz um discurso para a sua defesa, no capítulo 22. Fica perante o sinédrio. Fazem uma conspiração para matá-lo e por essa razão ele é enviado para Cesareia. Porque o sobrinho de Paulo toma conhecimento de que foi feita uma conspiração. Fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. O sobrinho de Paulo estava ali perto, o filho da irmã de Paulo escutou isso. Entrou na fortaleza, informou para Paulo. Paulo disse para que o seu sobrinho conversasse com o tribuno. O tribuno tomou conhecimento dessa situação e mandou que Paulo fosse enviado com 200 soldados, 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Esse tribuno se chamava Cláudio Lísias. E ele mandou que Paulo fosse enviado para Cesareia para Félix, que era o governador do local. Quando o governador recebeu a carta, ele leu a carta, ele perguntou de onde que Paulo era. Paulo falou que era da Cilícia. Depois Paulo se defende diante de Félix em Cesareia. E depois ocorre, ele ficou preso em Cesareia por mais ou menos 2 anos. Nós vamos ver aqui isso aqui, ó. Félix
passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Aí depois, como Félix deixou de permanecer como governador dessa região e veio Festo, Paulo foi apresentar a sua defesa diante de Festo. E nessa defesa que Paulo apresentou diante de Festo, ele falou: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas o Festo respondeu para o Paulo: queres ir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado sobre essas coisas? Porque Festo queria fazer o julgamento de Paulo em Jerusalém, onde Paulo havia sido acusado. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz agravo nenhum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, eu cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Quando Paulo disse aqui, apelo para César, Paulo estava aqui dizendo: apelaste para César irás. Então aqui foi o momento em que o apelo que Paulo fez levou ele como prisioneiro de Cesareia para Roma. Fazer esses comentários lendo o texto é muito complexo. Então, eu abri o mapa aqui só para deixar um pouco mais claro como é que foi essa terceira viagem missionária de Paulo. Então, Paulo, ele estava aqui em Antioquia, ele começou aqui. Ele passou por Tarso, por Derbe, por Icônio, por Listra, por Antioquia da Pisídia. Essa região aqui da Síria se chama Capadócia. E essa região aqui onde fica essas cidades de Icônio, Derbe e Listra, aqui nessa região é a Galácia. Tem aqui um mapa que mostra isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui é da primeira viagem missionária. Esse é da segunda. Na segunda viagem missionária, Paulo estava saindo aqui da região da Antioquia, da Síria. Aqui é a Capadócia. Tarso era de onde Paulo era. Aí ele passa aqui por Derbe, por Listra, por Icônio, e aqui é a região da Galácia. Então ele vem para Antioquia, e aí depois Éfeso ficava aqui. Essa região de Éfeso, Filipos, Tessalônica e Bereia ficavam nessa região, que é chamada de Macedônia. E descendo é que nós temos a Grécia, que é Atenas e Corinto. Então, a terceira viagem missionária de Paulo, que é essa que nós lemos em Atos, capítulo 19, mostra que Paulo saiu daqui da Síria. Quando nós lemos o capítulo 19, versículo 1, fala assim: e tendo Paulo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. Significa o quê? Que Paulo saiu de Antioquia, passou pelas regiões superiores, é isso aqui. Ele passou pela Capadócia, passou pela Galácia, que são esses locais, até chegar em Éfeso. Aqui em Éfeso, ele ficou 3 anos.
Depois de Éfeso, depois de 3 anos, ele resolveu partir e ele disse lá, vou para a Macedônia. Ou seja, ele saiu de Éfeso e aí ele veio para Esmirna, Pérgamo, Troade, avançou aqui para Neápolis, para Filipos, para a Polônia, para Tessalônica e foi descendo até chegar em Atenas e em Corinto de volta. E depois, aqui em Corinto, ele falou, eu pretendo voltar para Jerusalém, aqui. Seria só ele pegar um navio e ir direto para cá. Mas ele falou assim, como estava difícil, ele resolveu voltar pelo mesmo caminho de onde ele veio. Então ele passou de novo em Atenas, passou de novo em todas essas cidades, passou aqui por Assos, como nós lemos ali. Depois, na hora que ele estava passando aqui em Mileto, ele parou em Mileto. Como ele já tinha ficado 3 anos em Éfeso, ele chamou os anciãos em Mileto, que é o capítulo de Atos 20. Falou com eles, e aí ele veio para Cós, para Rhodes, para Pátara. Depois ele passa aqui, tendo à esquerda a ilha de Chipre, como está escrito no texto, e ele passou por Ptolemaida, Cesareia, até chegar em Jerusalém. Quando ele chegou aqui em Jerusalém, em Cesareia, ele recebeu aquela profecia do Ágabo, dizendo que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso. E aí ele fica em Jerusalém ele é preso, depois ele fica por um tempo até que ele é enviado para Cesareia. Aqui em Cesareia, ele fica preso por 2 anos com o governador Félix. Félix mantém Paulo preso. Depois, o sucessor de Félix é Festo. Aí depois, Festo propõe que Paulo volte para Jerusalém para ser julgado em Jerusalém. Paulo fala que não, fala que é cidadão romano e que apela para César. E aí, o Festo envia Paulo aqui de Cesareia para fazer o trajeto que leva ele até Roma. Então, por que eu dei essa parada para fazer essa leitura e esse comentário? Para nós entendermos o texto de Romanos, de 1 Coríntios 16. Vamos voltar agora para 1 Coríntios 16. De volta em 1 Coríntios 16, a gente consegue entender aqui o que aconteceu na sequência. Ele fala, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Nós dissemos, quando no comentário do capítulo 1 aqui de 1 Coríntios, que quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, ele estava naqueles 3 anos que ele estava em Éfeso. Então, Paulo estava em Éfeso. Então, quando a gente lê Atos, capítulo 19, a Bíblia fala que Paulo começou a sua 3ª viagem passando pelas regiões superiores. As regiões superiores são a Galácia. E aí depois ele chegou até Éfeso, ficou 3 anos em Éfeso. Quando ele estava em Éfeso, ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto. E quando ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto, como nós lemos ali em Atos 19, ele estava com a intenção de sair de Éfeso e ir para a Macedônia e passar pela Grécia. Então, é por isso que quando nós lemos o capítulo 16, que ele diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, ele já tinha passado pela Galácia, já tinha dado ordem para que eles realizassem as coletas das ofertas no domingo, já tinha dado ordem para que cada um contribuísse conforme a sua prosperidade, e ele já tinha tido a ideia, já tinha coletado uma oferta para entregar para
o povo de Jerusalém. Então ele está em Éfeso, já mandando essa carta para a igreja de Corinto e dizendo: quando eu passar aí em Corinto, e nós vimos ali que depois de Éfeso, Paulo foi para aqui, de volta no mapa. Depois que ele saiu de Éfeso, ele subiu para Esmirna, para Pérgamo, para Troade e foi para Macedônia, para Filipos, para Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, desceu para Atenas e foi para Corinto. Então Paulo começou a sua terceira viagem missionária aqui, em Antioquia, passou por Tarso, por Derbe, aqui era a Capadócia, passou pelas regiões da Pisídia, aqui era a região da Galácia, já deixou ordens da coleta das ofertas e aí ele vem para Éfeso. Aqui em Éfeso ele escreve a carta para a igreja de Corinto. Aqui em Éfeso ele informa, de acordo com o texto de Atos 19, nós lemos ali que Paulo já tinha a intenção de passar pela Macedônia e de volta pela Grécia. Então aqui ele escreve a carta para a igreja de Corinto e já dá a orientação para eles: olha, eu vou passar pela Macedônia e depois eu vou passar aí. E que vocês façam as coletas no primeiro dia, porque depois que eu sair de Corinto, eu vou para Jerusalém. E eu vou coletar as ofertas de vocês, estou coletando ao longo das igrejas, para levar para Jerusalém. E como nós falamos anteriormente, a intenção era ir direto para Jerusalém, mas ele acabou voltando pelo mesmo caminho, e depois na volta ele não passou mais por Éfeso, ele veio direto para Mileto. Aí ele mandou chamar os anciãos de Éfeso para conversar com eles, que é Atos capítulo 20. E aí depois ele foi para Cós, para Rhodes, foi para Tiro, Ptolemaida, Cesareia, até cair em Jerusalém. Então, vamos voltar para 1 Coríntios 16. Então, Paulo está aqui falando: olha, eu já dei ordem para o pessoal da igreja da Galácia que vocês façam da mesma forma. E aí ele fala: quando eu tiver chegado aí, né, ele estava em Éfeso e estava indo para lá, como a gente viu no mapa, os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Ou seja, vocês não precisam confiar só em mim. Podem aprovar algumas pessoas da confiança de vocês para carregarem aquilo que vocês deram de dádivas para Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Aí vem o versículo 5. Irei, porém... eu vou dar um stop aqui antes, vou fazer um comentário aqui, que Paulo ele fala isso para a igreja da Galácia, enquanto Paulo estava aqui, depois que Paulo saiu de Éfeso e veio para cá, em Corinto, para coletar essas ofertas, enquanto Paulo estava na sua terceira viagem missionária, na cidade de Corinto, ele escreve a carta para a igreja de Roma, dizendo que quer ir até lá. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 25 e 26. Eu vou dar no stop para a gente ir direto numa pausa aqui, para eu achar o texto e a gente já volta. Aqui em Romanos, capítulo 15, no versículo 25 e 26, Paulo fala assim, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. 26, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. 27, isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha.
Então, Paulo está falando aqui, ele escreveu ele estava lá em Éfeso, quando escreveu a carta para a igreja de Corinto, para que o povo de Corinto fizesse a coleta, e lá em Éfeso, ele falou, eu vou passar pela Macedônia e pela Grécia de volta, que é Atos capítulo 21. Aí depois, quando ele estava em Corinto, ele escreve a carta para a igreja de Roma. Quando ele está aqui no final da carta que ele escreve para a igreja de Roma, ele diz para eles, agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque eu vou coletar as ofertas que as igrejas da Macedônia inclui Filipos, Tessalônica, Apolônia, Bereia, né, que é aquela região que fica na parte superior da Grécia, para levar a coleta para os pobres. Então, eu só dei essa pausa só para apresentar a sequência dos livros. Né? Na verdade, essa observação é uma observação só para... É muito difícil da gente conseguir descrever em que ordem Paulo escreveu as cartas paulinas. Ele escreveu várias cartas, escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, escreveu Romanos, escreveu 1 e 2 Timóteo. Então, eu só dei essa passeada pelo livro de Atos dos Apóstolos, por aqueles mapas, e agora essa visita ao livro de Romanos, capítulo 15, versículo 25 e 26, só para nós termos uma visão um pouco mais ampla de como que Paulo fez essas viagens e como ele ia escrevendo as cartas. Agora nós vamos voltar lá para 1 Coríntios 16. Voltando aqui, então agora nós já temos uma visão um pouco maior aqui, né? Que ele começou a terceira viagem missionária, passou pelas regiões da Galácia, depois ele falou lá em Atos, ali nós lemos ali no capítulo 19, no capítulo 20, que ele tinha a intenção de ir para a Macedônia e depois para a Grécia, capítulo 21 de Atos. Ele de fato fez essas viagens. Estando em Corinto, ele escreveu a carta para a igreja de Roma e lá ele orientou, né? Ele informou para a igreja de Roma que antes dele ir para Roma e depois ele pretendia ir para a Espanha, ele falou, primeiro eu vou levar as ofertas que eu coletei da igreja da Macedônia para Jerusalém, né? E aí ele vem aqui, prosseguindo aqui, quando ele está escrevendo essa carta de 1 Coríntios, ele ainda está em Éfeso. E aí vem Paulo aqui falando sobre os projetos dele. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Né? Ou seja, Paulo está aqui, mais uma vez nós confirmamos, né? Corinto ficava na parte da Grécia, Macedônia fica na parte norte, como nós vimos ali no mapa, né? Então Paulo está confirmando o que ele já falou em Atos ali 21. A ideia era sair de Éfeso, passar pela região norte ali da Macedônia, por Filipos, Apolônia, Tessalônica, Bereia e depois descer para a Grécia. Então Paulo está falando, eu vou passar primeiro pela Macedônia, porque eu tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, que mais uma vez aqui confirma, eu estou em Éfeso, até o Pentecostes, né? E aí depois ele vem e fala aqui, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Paulo está falando, eu estou aqui fazendo uma obra muito grande em Éfeso. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e 20, nós vemos ali que a obra que Paulo fez em Éfeso realmente era muito grande. A Bíblia conta lá em Atos 19 que as pessoas que, quando Paulo chegou em Éfeso, ele visitou 12 pessoas que eram discípulos de João, que não conheciam o batismo com o Espírito Santo. E ele orou por eles e eles receberam o Espírito Santo. Lá também em Atos 19, em Éfeso, aconteceu de que Paulo, as pessoas iam até ele e levavam lenços e aventais.
e levavam para os doentes e os que eram endemoniados. E aqueles lenços e aventais, quando tocavam nos doentes e nos endemoniados, os doentes eram curados e as pessoas que estavam endemoniadas eram libertas, né? Então ele fala que se me abriu, e há muitos adversários. Nós lemos no final do capítulo 19 que Demétrio era um artífice da deusa Diana, e a deusa Diana era a deusa de Éfeso. E eles se levantaram contra Paulo a ponto dele ser levado diante do procônsul, que é a parte final do capítulo 19. E isso fez com que Paulo, depois que ele conseguiu escapar dessa cilada que o Demétrio e os outros artífices lançaram contra ele, foi para a Macedônia. Então Paulo aqui está falando, ou seja, confirma-se aqui que Paulo estava em Éfeso, naquele período de 3 anos, que está registrado em Atos dos Apóstolos ali, no capítulo 20, no versículo 31, que ele ficou 3 anos ali. Ele está dizendo, eu vou continuar aqui por mais um tempo antes de visitar Corinto de novo, e eu vou passar primeiro pela Macedônia. E quando nós lemos Romanos 15, 25 e 26, nós vemos ali que há uma confirmação de que Paulo estava em Corinto quando escreveu a carta. Porque Paulo fala ali, os irmãos da Macedônia fizeram uma oferta para que eu leve para Jerusalém, e eu estou aqui por enquanto, eu vou para Jerusalém e depois eu visitarei vocês em Roma, com o propósito de depois de Roma ir para a Espanha. Então ele vem e fala aqui, e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Então Paulo fala que ele não iria porque ele estava em Éfeso, mas ele iria ver a possibilidade de mandar Timóteo. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco. Ou seja, Paulo está dizendo, se eu mandar Timóteo aí para vocês, que ele fique em paz e bem com vocês. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Então ele conversou com Apolo, para que Apolo fosse junto com Timóteo para lá, mas ele acabou não querendo ir. Aí vem o 17, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. No capítulo 13, nós vimos que Paulo faz um tratado sobre amor, aqui no livro de 1 Coríntios. Aí depois vem o 15, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Lá no livro nesse mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 16, nós vemos que Estéfanas foi uma das pessoas que Paulo batizou, e a sua família também. E ele fala que ele é as primícias da Acaia, como que dizendo que Estéfanas estava ajudando ele na região da Acaia, no ministério. E ele fala no versículo 16 que também vos sujeiteis aos tais, ou seja, aos irmãos, né? Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Ou seja, Paulo está dizendo para que os coríntios respeitem aqueles que estão à frente da obra, respeitem aqueles que estão na liderança. E aí ele vem e fala no 17, folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato,
e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Ou seja, Estéfanas e Fortunato eram da igreja de Corinto. Eles estavam na região da Acaia. A região da Acaia, como nós vimos ali no mapa, fica acima da Grécia. Fica ali entre a Macedônia e a Grécia. Estéfanas estava contribuindo ali em Acaia, mas Estéfanas e Fortunato tinham ido até Paulo para entregar uma oferta que a igreja de Corinto tinha enviado para Paulo. E ele fala aqui, que ele estava feliz, folgo, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico. Ou seja, Estéfanas, Fortunato e Acaico fizeram uma viagem até onde Paulo estava e supriram o que da vossa parte me faltava. Ou seja, a presença deles não é só a questão das ofertas, é a questão deles como pessoas serem membros, integrantes da comunidade de Corinto. Paulo está dizendo assim: quando eu recebi a visita deles, eu lembrei de vocês. E aí ele vem e fala: porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Aí vem aqui o 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. As igrejas da Ásia, Paulo está se referindo a Éfeso. E como nós vimos ali no mapa, Pérgamo e Esmirna, que eram igrejas da Ásia, ficavam ali do lado de Éfeso. Então Paulo está dizendo assim: as igrejas aqui nessa localidade em que eu estou, saúdam vocês. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca. Essa Prisca aqui, na verdade, é a Priscila, né? Que era um casal que Paulo conheceu quando ele chegou em Corinto. De acordo, se nós abrirmos a Bíblia em Atos, capítulo 18, nós vemos ali que Paulo conheceu esse casal quando ele chegou em Corinto. Vamos dar aqui uma parada e abrir o texto de Atos 18. Aqui, Atos 18, Depois disto, partiu de Atenas, Paulo de Atenas, e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, quando Paulo chegou em Corinto pela primeira vez, durante o período do final da sua segunda viagem missionária, ele conheceu esse casal, Áquila e Priscila. Vamos voltar agora para 1 Coríntios 16. Então aqui, ele estava em Éfeso e ele fala: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, que é uma forma mais concisa de chamar Priscila, com a igreja que está em sua casa. Aqui, lendo esse texto, eu fico pensando que Áquila e Priscila estavam em Éfeso e que eles tinham uma igreja na casa deles. Porque quando nós lemos Atos 18, Paulo conheceu esse casal logo que ele chegou em Corinto. Mas quando Paulo saiu de Corinto, no final da segunda viagem missionária, ele foi para Éfeso. E a Bíblia conta que Áquila e Priscila foram junto com Paulo para Éfeso. Vamos ler esse texto de volta em Atos 18. Aqui, Atos 18, então nós lemos esses primeiros versículos, o 2 e o 3, que falam que Paulo conheceu esse casal. E aqui, avançando, Atos 18. No versículo 18, nós lemos, e Paulo ficando ali, ali é Corinto, né? Nós vemos aqui no versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo ficou em Corinto, na primeira vez que ele conheceu essa cidade, por 1 ano e 6 meses. E aí ele teve um conflito
com o povo de Corinto. É uma perseguição que nós não vamos ler agora, né? Porque o destaque é para o versículo 18. E Paulo, ficando ali muitos dias, né, 1 ano e 6 meses ali, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso, ou seja, não concordou com isso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então aqui, esse capítulo 18 de Atos conta o final da segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo conheceu Corinto, conheceu Áquila e Priscila em Corinto, e depois ele foi para Éfeso e terminou a segunda viagem missionária partindo de Éfeso para Cesareia e para Jerusalém. Então, voltando agora para 1 Coríntios, capítulo 16, lendo aqui os versículos finais, eu entendo aqui que dá de entender que as igrejas da Ásia vos saúdam. Ele estava em Éfeso quando escreveu essa primeira carta para a igreja de Corinto. E provavelmente Áquila e Priscila estavam ali, porque já tinham ido com Paulo para Éfeso no final da segunda viagem missionária e tinham ficado lá. Então ele fala: saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Ou seja, dá de entender que Áquila e Priscila tinham uma igreja na sua casa, ali na região de Éfeso, que eles, no final da segunda viagem de Paulo, acabaram ficando por lá e se estabelecendo em Éfeso. E aí 20, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, né? Então Paulo está dizendo que todos os que estavam com ele saúdam eles. Saudação da minha própria mão, de Paulo. E se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, né? Ou seja um maldito, né? Maranata, que significa que ora vem Senhor Jesus, que ele volte breve. Aí o 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Com isso nós terminamos a leitura de 1 Coríntios capítulo 16 e vamos postar na sequência aqui no canal os textos da segunda epístola de Coríntios na sequência. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus. Se você acessou só esse vídeo, caiu aqui no canal por acaso, eu te convido a acessar aqui no canal os outros vídeos. Nós gravamos, esse vídeo gravou só o capítulo 16 de 1 Coríntios, mas aqui no canal tem todos os capítulos de 1 Coríntios comentados. Tem o livro de Romanos também, todos os 16 capítulos, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, e tem um propósito que se chama 40 dias para se conectar com Deus, que tem vários temas ali para meditação e entendimento da palavra, né? No mais, que todos sejam abençoados, fiquem na paz de Jesus. Tchau.